Olá, meu aluno, tudo bem? Vamos conversar hoje de maneira muito rápida, mas muito significativa com você sobre um assunto muito importante. Vamos conversar sobre a Era Vargas. Vamos falar um pouco sobre um período que vai da Revolução de 1930 a 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período é chamado Era Vargas e é marcado por 3 pontos importantes. O primeiro momento é chamado governo provisório, o segundo momento é chamado governo constitucional e o segundo momento é chamado de Estado Novo ou período ditatorial de Vargas. Dentro desse período, que envolve aproximadamente 15 anos de história, eu gostaria de chamar a atenção de você para 5 pontos importantes. O primeiro, o autoritarismo. Pensar em Vargas é pensar no modelo autoritário de governo implantado principalmente no Estado Novo. E aí eu vou dar 2 pontos fundamentais. Primeiro, a criação, a outorga da Constituição de 37, chamada a Polaca, uma Constituição extremamente autoritária. O segundo ponto seria a criação de um órgão de censura, chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Portanto, Vargas estabelecia um sistema profundamente autoritário e muito forte. O segundo ponto importante seria o nacionalismo. É muito importante compreender o papel do Estado como impulsionador do desenvolvimento econômico do país. Entender também a preocupação do governo Vargas na consolidação de uma identidade nacional no Brasil, os esforços da construção de uma nacionalidade. Entender, por exemplo, Vargas como atuante em determinados setores que trazem essa identidade, como o futebol, o samba. Um outro ponto, e eu diria o terceiro ponto importante de compreender neste período, seria o trabalhismo. Não esqueçam, a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá certo? Um outro ponto importante dentro dessa temática é entender o papel do sindicato, a tutela sobre os sindicatos, a ação do Estado dentro das estruturas sindicais, uma espécie que a gente chamaria de sindicato pelego, ou seja, o Estado tutelando os sindicatos, controlando a ação sindical. O quarto ponto importante era o populismo. Olha só, populismo é uma característica muito forte do governo Vargas. O uso da mídia, o uso da propaganda, o uso do carisma presidencial, a construção de uma imagem do presidente como um líder, um pai dos pobres, estimulando o desenvolvimento, por exemplo, de ações que venham a construir essa imagem positiva. Um outro ponto importante seria o industrialismo. Vargas vai se apoderar muito bem do clima de guerra, do ambiente de guerra, do momento de guerra, para atrair capitais e investimentos, como tecnologia, para o Brasil. E desse jeito impulsionar o nosso parque industrial, principalmente no tocante à chamada indústria de base. Portanto, perceber a Era Vargas é entender esses 5 pontos que podem estar presentes em uma das provas que você vai fazer nos próximos concursos, tá certo? Atenção, muita atenção para isso. Olho nos estudos, atenção na revisão, atenção no momento que você vai estudar, olhar direitinho, fixar o seu conhecimento, que é fundamental para uma boa prova. Boa sorte!